Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Amém, meus queridos, bom dia. Que a bondade, a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Mais um domingo, mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra lá na primeira carta de João, na primeira epístola de João, no capítulo 1. Farei a leitura do verso, de todo o capítulo, do verso 1 ao verso 10. Gostaria que você me acompanhasse. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus amados, é interessante olharmos para esse texto das Escrituras, porque ele trata de um assunto importante para a nossa vida e para a nossa caminhada, aquilo que nós prezamos como povo cristão. Porque, de certa forma, ele fala do nosso relacionamento com Deus. Acabei de cantar um cântico, que fala: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E, de fato, eu creio nisso mesmo. De fato, isso traz alegria ao meu coração, pensar nesse caminho, de intimidade, de andar com Deus, de relacionamento com Deus. Mas é muito interessante porque relacionamento com Deus não é uma coisa que ela se dá simplesmente, de uma forma tão natural, tão comum, tão facilmente, sem a gente observar quem é Deus, a sua palavra, a sua verdade para a nossa vida. Às vezes, muitas pessoas querem ter relacionamento com Deus, mas não entendem esse processo de relação com Deus, como é que isso se dá de fato. Muita gente afirma ter relacionamento com Deus, mas a grande verdade é não entende o que esse relacionamento, essa intimidade com Deus tem de fato envolvida nela. E às vezes as pessoas falam: eu tenho comunhão com Deus, mas se olharmos à luz das Escrituras, acabamos percebendo que essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade com Deus não é uma intimidade verdadeira, não é algo real. E isso nós precisamos observar na nossa vida e na nossa própria caminhada. Mas o que é interessante olhar para esse texto? Primeiro, os primeiros 4 versículos, aqui de 1 João 1, eles trazem uma fonte, para a nossa vida, uma fonte dessa revelação do apóstolo João para nós. O texto ele começa dizendo que recebeu, ele fala assim: olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que ouvimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Essa palavra da vida aqui, o verbo da vida, é Jesus Cristo. E o que o apóstolo João está dizendo aqui é o seguinte: olha, o que nós anunciamos e proclamamos é aquilo que recebemos, que vimos, ouvimos, apalpamos sobre Jesus. Então isso é interessante para nós olharmos, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos ter essa convicção de que essa palavra da verdade, esse caminho que as Escrituras nos trazem, não é um caminho que tem natureza no homem simplesmente, mas é algo que veio de Deus para a nossa vida. Porque João está escrevendo uma carta dizendo: olha, o que eu estou anunciando, o que eu estou ensinando, o que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu ouvi, é aquilo que me foi ensinado, é aquilo que me foi proclamado, é aquilo que eu vi no verbo da vida, na palavra da vida, aquilo que eu vi, ouvi, fui ensinado por Jesus. É isso que eu estou comunicando. E isso é importante para nós. Porque daí isso traz o que? Autoridade para essa palavra. Porque é uma palavra que veio de Cristo para os seus apóstolos e chega até nós através desses escritos de João, escrito para as igrejas ali, numa época, mas um escrito que chega até nós hoje, igreja do nosso tempo. Então essa palavra tem autoridade porque é uma palavra que é fundamentada nas palavras, no ensino, nas obras de Cristo Jesus. Então isso é importante para nós. Porque aquilo que aprendemos, ouvimos, e aquilo que eu hoje como pastor tenho o dever de ensinar, de compartilhar, é uma palavra da verdade, a palavra de Deus. Não é uma palavra minha, não um desejo meu, mas uma palavra que foi ensinada e proclamada pelo próprio Senhor Jesus ao coração dos seus discípulos, comunicadas a nós através desse escrito aqui agora, de forma específica,
de João nessa carta. Então isso é importante, autoridade, peso do Senhor naquilo que está escrito. E aí João começa aqui no verso 5 dizendo uma coisa interessante. Olha, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês agora. Deus é luz, nele não há treva alguma. É muito interessante, meus amados, né? E eu gostaria de falar com vocês nessa manhã de domingo, pensando exatamente nessa questão da comunhão, do relacionamento com Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus claro, verdadeiro, um relacionamento que seja realmente verdadeiro, impactante na nossa vida, um relacionamento com Deus que realmente molda a nossa vida, nosso caráter, transforma o nosso andar e traz resultados na nossa vida, nós precisamos entender o seguinte, olha, eu preciso conhecer esse Deus com o qual eu vivo, com o qual eu quero conviver e ter relacionamento. E a palavra de Deus está recheada de coisas, recheada de verdades que anunciam quem é esse Deus, para que a gente possa aprender sobre ele, entendê-lo e termos relacionamento com ele. Em vários textos, e João usa muito essa ideia, né? Tanto no Evangelho quanto nas cartas, ele usa algumas expressões curtas aqui para falar sobre Deus. E aqui, de forma específica, ele fala, olha, Deus é luz. Deus é luz. E é importante a gente conhecer isso para termos relacionamento com Deus. Deus é luz. Ele fala assim, não há nenhuma treva nele. Nele não tem treva nenhuma. Então, João usa muito esses opostos, né, para falar sobre Deus e falar sobre aquilo que não tem em Deus. Né? Ele fala de luz e trevas aqui. E ele afirma, olha, Deus é luz. E quando a gente pensa em luz, nós pensamos em algo que ilumina, que revela, que mostra as coisas, né? Quando pensamos em luz, nós pensamos exatamente naquela ideia o quê? De que não há escuridão nenhuma. Então nós podemos pensar em Deus sendo luz em vários aspectos, né? Naquilo que ele revela, em sua verdade, né? Em sua clareza das questões. Mas de forma muito específica, nesse texto, se a gente acompanhar a leitura dele, nós vamos enxergar um pouquinho essa ideia de luz, né? De Deus sendo luz, envolvendo um aspecto do caráter de Deus, que vai falar um pouquinho da sua santidade. Por que o texto nos traz um pouco essa ideia? Exatamente por aquilo que envolve o contexto restante ali desse diálogo de João conosco através da sua carta. Né? Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se eu quero ter relacionamento com Deus, primeiro eu preciso entender esse caráter de Deus, a pessoa de Deus. Porque às vezes a gente quer ter relacionamento, né? E para qualquer um de nós, nos nossos relacionamentos diários, é impossível ter um relacionamento profundo e de intimidade sem conhecer as pessoas. Imagina alguém que você conhece, né, hoje, né, você conheceu, né, de forma rápida, sucinta, em algum encontro, algum evento, em algum momento da vida, né, que você conheceu alguém, cruzou com alguém, conversou com alguém. Nesse primeiro contato você vai dizer, eu tenho intimidade com ele? Eu posso dizer que essa pessoa é íntima? Não, por quê? Porque sem conhecê-la, jamais vou criar vínculo e intimidade com ela. E com Deus é a mesma coisa. Então, como que eu quero ter relacionamento, comunhão com Deus e dizer que eu tenho uma vida agradável junto de Deus se eu não conheço esse Deus? Se eu não entendo quem é esse Deus? E a maneira de conhecer esse Deus, e é isso que é importante, é a gente o quê? Olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus, essa palavra que foi escrita, né, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos homens de Deus na história, que andaram com Deus, que ouviram de Deus, que ouviram de Jesus e nos comunicaram através dos registros históricos, que nos chega hoje através da Bíblia, né, uma Bíblia completa aqui, cheia de informações, mas que foi Deus revelando-se na história. É importante a gente aproximar das Escrituras para conhecermos esse Deus. E aqui é importante a gente entender que Deus é luz. Nesse texto aqui, Deus é luz e nele não há treva. Deus é aquele que é perfeito. Deus é aquele que é santo, que é verdadeiro, que é justo. Deus é aquele que é
completo em si. Deus é aquele realmente que não tem nada de errado, nada de ruim, nada que possa denegrir a sua imagem, nada que possa fazer com que ele se torne algo ruim para a nossa vida. Não, Deus é luz, nele há perfeição, nele há santidade, nele há tudo de bom. Deus é luz e nele não há nenhum aspecto das trevas. Nenhum aspecto das trevas. Nada que você possa olhar para Deus e falar, Deus é ruim. Nada que a gente possa olhar para Deus e falar, Deus é imperfeito. Nada que a gente possa olhar para Deus e falar, Deus é injusto. Não, Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é justo em todo o caminho dele. Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Eu preciso conhecer Deus dessa forma. Eu preciso crer em Deus dessa forma. Eu preciso visualizar Deus dessa forma para a minha vida, para que eu possa ter um relacionamento de intimidade, de verdade com Ele. Certo? Isso é um primeiro ponto. Enxergar quem Deus é. Ter a nossa estrutura, a nossa base de relacionamento com Deus fundamentada na pessoa de Deus. Ele é a luz. Certo? Isso é importante. Agora, um segundo aspecto, né? Eu entendendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, eu olho para Deus, eu visualizo quem Deus é, e aí o texto, né, da carta de João continua dizendo agora, envolvendo a minha vida, a sua vida, envolvendo a nossa vida nessa questão. E ele diz assim, olha, se afirmamos, verso 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É tão interessante olhar para isso, porque agora nós entramos diretamente nessa questão da comunhão. Né? João ele usa muito esse argumento aqui nessa carta, porque no meio da igreja, naquele tempo que ele escreveu, haviam pessoas professando mentiras no meio do povo de Deus, falando algumas coisas que não eram verdade. E João vem escrevendo a carta, trazendo algumas afirmações necessárias e claras para a nossa vida. E ele afirma aqui o seguinte, olha, se você, né, diz que tem comunhão com Deus, olha só, se você diz que tem relacionamento com Deus, se afirmamos que temos comunhão com Ele, como está no texto aqui, mas andamos nas trevas, olha só, eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, o texto fala, mentimos e não praticamos a verdade. É muito interessante pensar nisso. Deus é luz, não tem treva nenhuma. Como que eu posso dizer que eu tenho relacionamento com Deus, esse Deus que é luz e que não há treva, que não habita a treva com Ele, que não caminha nada de errado com Ele, que não habita em Deus nada que não seja puro, perfeito, santo, agradável, justo na vida dEle, no ser dEle, no caráter dEle? Como que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Ele se na minha vida, na verdade, não caminha a luz, mas sim as trevas? Se na minha vida, na verdade, não andam as coisas justas, certas, corretas, as coisas de Deus não habitam em mim, o caráter de Deus não caminha em mim, quando na verdade, né, na verdade anda em mim trevas, caminhos ruins, desagradáveis a Deus, desejos, vontades e escolhas na vida que são desagradáveis a Deus. Então, como eu posso dizer que tenho comunhão com esse Deus, que é luz, quando na verdade eu não ando na luz, eu ando nas trevas? Isso é importante para nós pensarmos. Porque o relacionamento com Deus, amados, é mais do que palavras. É mais do que afirmações. Né? É mais do que afirmações. E há um grande problema em nosso meio hoje, né? Em nosso tempo, em nossa geração. Né? Quando pensamos em cristianismo, quando pensamos, né, nesse aspecto do cristão, há um cristianismo nominal, que eu quero dizer aqui, aquele cristianismo em que as pessoas afirmam, né, eu sou cristão, né, eu amo Jesus, eu ando com Jesus, uma afirmação, né? Porém, na vida prática, na caminhada, isso não se revela. Né? Então eu digo que sou cristão, mas
na verdade não ando com o Senhor. Ou seja, a minha vida revela um outro aspecto. Eu digo que sou cristão, eu até tenho vamos falar assim, eu prezo por algumas questões, alguns valores cristãos na vida, porém a minha vida prática, a minha caminhada revela muito mais trevas, muito mais um caminho que não diz respeito àquilo que Deus quer do que deveria. Então, como que eu falo que tem comunhão com Deus de fato, se a minha vida revelar trevas? E isso é interessante. Então, quando olhamos para esse verso 6, ele fala assim para a gente, olha, não tem jeito. Né? Se você diz que que tem comunhão com Deus, mas está nas trevas, na verdade você é um mentiroso. E eu gosto de pensar nesse texto que a maior mentira que contamos aqui não é para os outros, mas a maior mentira que contamos é para nós mesmos. Porque quando afirmamos um relacionamento com Deus, quando na vida prática isso não existe, nós estamos enganando a nós mesmos. Então nós precisamos observar isso com clareza, meus amados. Andar com Deus, caminhar com Deus, envolve um aspecto da luz, envolve um aspecto dessa santidade, retidão, dessa vida com Deus em nós. E é interessante que esse aspecto da luz também ele é aplicado ao nosso relacionamento com os outros, porque o verso 7 diz assim ainda, olha, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, como Jesus está na luz, como Deus está na luz, como o Senhor está na luz, se andarmos também na luz, temos comunhão uns com os outros, olha só, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se a gente anda debaixo da luz, da clareza de Deus, da verdade de Deus, da santidade de Deus, se nós buscamos essa caminhada, nós temos o que? Relacionamento com Deus e também um relacionamento com o próximo, um relacionamento com o nosso irmão. E o texto, ele traz isso para nós como algo precioso e maravilhoso. Andarmos na luz reflete exatamente aquilo que Jesus resume nos seus mandamentos, né? Um amor a Deus sobre todas as coisas e um amor ao próximo como a nós mesmos. Né? Uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma devoção a Deus e um amor dedicado ao nosso próximo, ao nosso irmão. Então, olha só, essa vida de comunhão com Deus também envolve comunhão com o nosso irmão. Também envolve relacionamento de luz com o nosso irmão. E isso é bênção, porque reflete comunhão com Deus, reflete comunhão com a nossa igreja, com o nosso irmão, com o povo de Deus, e é extremamente importante isso. Então, amados, olha só, ter relacionamento com Deus envolve andar com Deus, andar na luz, aprender de Deus, aprender de Jesus. Caminhar com o Senhor, viver debaixo da orientação e direção do Senhor para a nossa vida. Isso é andar na luz. Isso é ter comunhão com Deus. Isso é a gente poder expressar nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Eu ando na luz. Eu caminho com Deus. Eu caminho debaixo da orientação de Deus, do exemplo de Deus, da vida com Deus, de olhar para Jesus, olhar para o seu caminho, ouvir a sua palavra, né? Dar valor para a palavra de Jesus, buscar viver debaixo dessa palavra de Jesus, buscar expressar no caráter santidade, expressar no caráter uma vida que revele Deus, que revele Cristo na nossa caminhada. Isso é extremamente importante. Então, o aspecto do cristianismo não é só nominal, não é só falar, não é só declarar, mas é viver. Mais do que eu digo declarar, a nossa vida tem que contar a história de Jesus. E isso é importante para nós. Nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso na nossa vida, na nossa caminhada. Mas aí entramos num ponto importante aqui, queridos. O verso 8 vai dizer assim, ó, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só o que é interessante pensarmos nesse texto. Porque nós estamos falando aqui que andar na luz, que ter comunhão com Deus é andar na luz, e esse andar na luz envolve uma vida, um caráter que reflete Deus, que reflete Jesus, que reflete santidade. Porém, há algo importante a gente entender, né? Nós não podemos dizer que nós não temos pecado. E naquele contexto ali que João escreve a carta, haviam pessoas dizendo exatamente isso. Olha, o pecado é uma coisa que não existe. Né? Se a nossa vida espiritual, a gente confessa a Deus, a gente crê em Jesus, o nosso corpo pode fazer o que a gente quiser e está tudo certo. Né? Mas a grande verdade é que nós somos pecadores, sim, e o pecado afeta a nossa vida. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então o texto fala, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus aqui nos desafia essa vida de luz, nós precisamos encarar uma realidade. Nós somos pecadores, né? E há, no contexto do pecado, exatamente essa expressão das trevas na nossa vida, né? A escuridão na nossa vida expressa num pecado, ou seja, pensamentos, sentimentos, né? Atitudes, palavras que desonram Deus, que são contrárias a Deus, tudo isso é pecado. E isso habita em nós, e nós precisamos confrontar isso, lutar contra isso, nós precisamos enfrentar isso, né? Nós precisamos fugir disso. Então, precisamos andar na luz, fugir das trevas, né? Que envolve essa questão do pecado. Porém, a realidade é, as trevas, de certa forma, habitam conosco e nos trazem o quê? Muitas vezes exatamente essa expressão de caminhos errados e desagradáveis a Deus. E isso é uma realidade, nós não podemos negar isso. Tem gente que trata o pecado o seguinte, olha, acha que pecado é só matar, estuprar, né? É só violentar alguém. Então não se preocupa com a mentira, não se preocupa com os pensamentos impuros, não se preocupa com a cobiça, mas na verdade tudo isso é pecado. Tudo que desagrada a Deus, por menor que seja no seu conceito, né, no conceito da humanidade, no meu conceito, por menor que seja a nossa consideração, mas se nosso pensamento, sentimento, atitude, palavra desonra a Deus, desagrada a Deus, é contrário ao caráter, a essência de que Deus é pecado. E nós precisamos cuidar disso. Então nós não podemos dizer que não somos pecadores, porque na verdade nós somos. Então se Deus é luz, eu quero ter comunhão com Ele, eu preciso andar na luz, eu preciso entender que eu sou pecador. Mas aí, qual que é a maravilha de quem tem relacionamento genuíno, verdadeiro com Jesus? O verso 9 traz exatamente 3 pontos interessantes. Né? 3 pontos que a gente precisa pensar, um condicional, uma segurança e um cumprimento sobre todas essas coisas. Qual que é o condicional para a minha vida? Sendo um pecador, eu preciso confessar meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, precisamos confessar o pecado. Por quê? Deus não conhece? Deus não sabe nosso pecado? Deus não sabe que nós erramos? Deus não conhece todas as coisas? Sabe, conhece todas as coisas. Deus conhece até o pecado que a gente não reconhece na nossa vida, Deus sabe. Mas a grande verdade é que quando nós confessamos, há em nós o quê? Reconhecimento do nosso erro, da nossa falta e o desejo sincero de não cometermos mais aquilo na nossa vida. Então, nós precisamos confessar nosso pecado. Esse é um condicional na nossa caminhada. E isso tem que ser diário na nossa vida, porque se nós pecamos todos os dias, né? Ou pelo menos diria assim, quase todos os dias, né, de alguma forma, na simplicidade dos erros que a gente possa considerar, nós pecamos sempre, porque somos pecadores, nós vamos confessar ao Senhor nossos pecados, reconhecer, nos arrependermos, entregarmos ao Senhor. Mas aí qual que é a segurança quando se tem Jesus no coração de verdade? É a seguinte, olha, a fidelidade. Porque o texto fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele é fiel e justo. Há uma segurança aí. Eu descanso nisso.
Porque Deus é fiel, Jesus é fiel, ele vai cumprir o que ele promete. E ele promete purificar o seu povo. Ele prometeu purificar o seu povo. E nos atos de Jesus ele fez isso. E o cumprimento é exatamente o restante desse texto, que diz assim, olha, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando temos relacionamento sincero com Jesus, nós confessamos, nós entregamos nossos erros diante dele, pedimos perdão, nos arrependemos. Ele nos perdoa por causa da sua promessa fiel de perdoar todo aquele que crê nele. E ele nos purifica de todo pecado. Então, meus queridos, para ter relacionamento com Deus, precisamos conhecer quem ele é. Ele é luz. E andarmos na luz. E quando pensamos no nosso pecado, devemos enfrentá-lo, combatê-lo, lutá-lo para não cairmos. Mas caindo, porque nós vamos cair em alguns momentos da nossa vida, sim, nós precisamos entregar, nos arrepender, confessar. E na segurança de que cremos num Deus verdadeiro, nas palavras dele, na promessa dele, descansarmos, porque ele é fiel e ele vai nos perdoar. Então, você que tem relacionamento com Deus de verdade, pode descansar nisso. Ele é fiel, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, todo pecado. Então, creia no Senhor, descanse no Senhor. Jesus, entregue seu coração para ele, com arrependimento. Se algo que está te atrapalhando, se arrependa, confesse, entregue de fato a Jesus. E ele é fiel para perdoar e purificar. E ele vai trazer a sua vida em relacionamento e intimidade com Deus, sim. Porque a comunhão com Deus é algo maravilhoso. Mas envolve isso, conhecer Deus, que é a luz, e andarmos na luz. Nos arrependendo e confessando nossos pecados ao Senhor Jesus. Deus abençoe você, a sua família, e que sua comunhão e relacionamento seja verdadeiro com Ele. Vou orar por você. Senhor, abençoa cada um destes que me ouve, cuida da vida do coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, compartilhe o vídeo.